Eu morri e Jesus me contou um segredo inédito, por trás do silêncio de Deus. Milagros Mendonça sentiu o suor escorrer frio pela espinha. Não era o calor da tarde abafada, mas o pavor gelado de um segredo que pesava mais que seu próprio corpo cansado. Ela olhava para a xícara de chá fumegante, mas viu vazio. Anos e anos de orações, sussurradas na escuridão do quarto, repetidas com a voz embargada na igreja. Todas pareciam ter evaporado no ar. Um eco oco, um Deus calado. E ela, Milagros, com sua fé desfiada, carregava a culpa, achando que a culpa era dela. Uma imperfeição gigantesca que afastava qualquer resposta. O aroma do chá de camomila, antes um consolo, agora sufocava. Cada gole era um lembrete do que acontecera. 7 minutos. Quase 7 minutos onde o mundo se apagou, onde o coração parou de vez. E o que ela encontrou não foi o nada. Ah, não foi o nada. Foi uma presença, tão viva, tão real, que a clareza ainda ardia em sua mente como um ferro em brasa. Jesus, ali, com uma verdade que estilhaçou tudo o que ela pensava saber. O silêncio de Deus não é desprezo, Milagros. É trabalho. Ele disse isso. Cada oração, uma semente, já brotando. Ela devia contar, compartilhar. Era a missão dela. Mas como? A voz dela tremia. As palavras, tão límpidas no lugar onde esteve, viravam um emaranhado sem sentido na sua boca. Ela tentava explicar para si mesma, no espelho, e a imagem devolvida era de uma mulher com olhos assombrados, à beira do precipício. Loucura. Essa era a palavra que rodava na cabeça. Seus filhos, o médico, todos já olhavam com aquela preocupação no canto dos olhos. Privação de oxigênio, milagros. Foi só isso, diziam. Um susto. Sua mente prega peças. Ela sentiu o nó na garganta apertar. O mundo parecia ficar mais distante a cada segundo. O som dos talheres na cozinha, a voz abafada da vizinha na televisão. Tudo virava um murmúrio ameaçador. Ela precisava gritar. Gritar o que sabia. Mas o silêncio da casa, esse silêncio, era sua prisão. A verdade que a libertava lá no outro lado, aqui, agora, a sufocava. Como explicar que o inexplicável era a única realidade? Que o invisível era o mais palpável? De repente a campainha tocou. 3 batidas fortes. Ela estremeceu. Não esperava visitas. Pelo buraco mágico viu a silhueta da irmã mais nova, Ana, com aquele olhar de "eu sei o que é melhor para você". Milagros engoliu em seco. Ana trazia na mão um folheto, de uma clínica especializada. E o sorriso dela, por trás do vidro embaçado, era de pena. Pura, insuportável pena. O silêncio não era o único problema. Agora o mundo, o seu próprio mundo, vinha silenciá-la de vez. E se ela falasse, e se tentasse explicar, o que aconteceria? Será que eles acreditariam? Ou a levariam para um lugar onde a única verdade seria o silêncio dos remédios? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Milagros engoliu em seco. A campainha tinha tocado e ali estava Ana, o folheto brilhando na mão como uma sentença. Aquele sorriso de pena que esmagava mais que qualquer julgamento aberto. Lentamente, a mão de Milagros se estendeu para a maçaneta gelada. A porta rangeu, abrindo um vão estreito. O cheiro de jasmim do jardim de Ana invadiu a sala, trazendo uma doçura sufocante. Milagros podia sentir o olhar da irmã, um raio-x invisível, perscrutando cada linha de preocupação em seu rosto. Milagros,
A voz de Ana era suave, quase um murmúrio, mas com uma firmeza que Milagros nunca tinha ouvido antes. Eu sei que você não tá bem. Ela empurrou a porta um pouco mais, o corpo esguio deslizando para dentro da casa, sem esperar convite. E folheto. Em papel couché brilhante, agora estava visível. Clínica Esperança, Psiquiatria Integrativa. O coração de Milagros deu um salto doloroso no peito. Ana, eu preciso te contar algo. Milagros começou, as palavras tropeçando. Eu estive em outro lugar. Eu vi. Ana fez um gesto com a mão, um corte seco no ar. O sorriso de pena ainda estava lá, mas algo por trás dele cintilou, um brilho duro e frio nos olhos que Milagros não reconheceu. Um fragmento de espelho no fundo daquela íris. Eu sei, Milagros. Eu sei exatamente o que você viu. A voz de Ana baixou, um sussurro conspiratório que fez o ar vibrar. 7 minutos, o coração parado, o encontro com ele. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Milagros, sem piscar. A sala parecia encolher, o silêncio da casa, antes uma prisão, agora um cúmplice. Ele disse que o silêncio de Deus é trabalho, não é? Que cada oração é uma semente, que você é escolhida para espalhar essa verdade. Ana deu um passo à frente, quase tocando o braço de Milagros, e o sorriso se desfez, revelando uma boca tensa, uma expressão calculista. E ele também te disse que as pessoas não acreditariam, que iam te chamar de louca, que tentariam te silenciar. Não é mesmo, irmã? O ar ficou rarefeito. Milagros sentiu o cérebro girar, tentando processar. Aquelas eram as palavras exatas, as que Jesus havia dito a ela, as que ela não tinha contado a ninguém, por puro medo. Como Ana sabia. Um calafrio, mais gelado que a morte, desceu pela espinha de Milagros. Como você sabe de tudo isso? Milagros conseguiu sussurrar, a voz rouca. O rosto de Ana se aproximou, o hálito de jasmim uma névoa pesada. Os olhos dela, antes cheios de pena, agora estavam vazios de qualquer emoção, como duas contas de vidro polidas. Porque não foi você quem morreu, Milagros. Foi ele quem te escolheu. E eu, irmãzinha, fui quem facilitou o encontro. A voz de Ana era um gotejar lento de veneno. Aqueles 7 minutos foram meticulosamente orquestrados. A droga, a paralisação do coração, as visões, tudo para te dar a verdade, que precisávamos que você ouvisse. O silêncio de Deus é, de fato, trabalho, Milagros. Nosso trabalho. E agora você é a nossa melhor ferramenta para controlá-lo. Milagros cambaleou para trás, a mão voando para a boca, um grito silencioso preso na garganta. O mundo não estava distante. Ele tinha acabado de desabar com um som seco e final. O ar saiu de seus pulmões, deixando-a em uma vertigem sufocante. A face de Jesus, aquela imagem de luz e consolo, agora se retorcia em um grotesco riso silencioso dentro de sua mente. Tudo era uma mentira. Ela não era portadora da verdade. Ela era o alvo, uma marionete. E Ana, sua irmã, a carrasca. O folheto da Clínica Esperança caiu da mão de Ana, girando no ar antes de pousar suavemente no tapete. A palavra esperança piscando como uma zombaria cruel. Milagros sentiu o chão sumir sob seus pés. O abismo não era externo, estava dentro dela, e não havia esperança, apenas um vazio assombroso. O vazio, um buraco negro no lugar da alma. Milagros não sentia o chão, não sentia o próprio corpo. Apenas o eco daquelas palavras da irmã, repetindo-se sem parar na câmara oca do seu crânio. Você é nossa melhor ferramenta para controlá-lo. Ana ali, parada, observando-a. Aqueles olhos, antes cheios de uma pena insuportável, agora eram poços de uma escuridão calma, quase satisfeita. O folheto da clínica, a promessa de esperança, jazia no tapete como um caixão vazio. Milagros ergueu a cabeça, a garganta raspando. Por quê? A voz dela saiu, mal um sussurro, mas carregada de uma dor que rasgava.
Ana não sorriu. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas uma estranha solenidade, uma antecipação fria que fez os pelos dos braços de Milagros se arrepiarem. Porque você não entendeu nada, Milagros. Não é sobre controlar um Deus calado. Ela deu um passo, os olhos varrendo o rosto da irmã, procurando por algo, avaliando. A luz da tarde que escorria pelas venezianas parecia sumir ao redor de Ana, deixando-a em uma penumbra própria. Você acha que eu te enganei, que inventei o que você viu? Oh, Milagros, tão previsível na sua fé cega. A voz de Ana baixou, um chiado seco que fazia o ar vibrar de uma forma doentia. E ali Milagros viu, por um segundo, um flash quase imperceptível de algo antigo e faminto cintilou no fundo dos olhos da irmã, um lampejo que não era humano. O Jesus que você encontrou, Ana continuou, quase sussurrando. O hálito de jasmim uma bruma densa sobre o rosto chocado de Milagros. Ele era real. As palavras, a verdade que ele te deu sobre o silêncio de Deus ser trabalho, tudo isso é genuíno. Mas não é o trabalho que você imagina, Milagros. A sala pareceu se contrair. O cheiro de camomila, antes um sufoco, agora era apenas um véu para o ar que de repente se tornava pesado, quase denso. Ana estendeu a mão, e desta vez ela tocou o ombro de Milagros. A ponta dos dedos dela, fria como mármore, parecia penetrar a pele, alcançar os ossos. Aqueles 7 minutos não foram para te dar uma ilusão, irmãzinha. Foram para te preparar, para te abrir, para te transformar no portal perfeito para o que realmente está por vir. A voz de Ana mudou, sutilmente, ganhando uma ressonância mais profunda, quase gutural, que fez o coração de Milagros congelar no peito. O silêncio de Deus é porque ele dormiu, e a semente que você deveria espalhar não é uma verdade, Milagros, é o despertar. E você é a chave, o vaso, o recipiente. Milagros sentiu um frio glacial se espalhar por seu corpo, começando do ombro onde a mão de Ana repousava, e se arrastando para dentro, preenchendo cada veia, cada nervo, cada fresta de seu ser. Não era apenas o choque, não era o medo, era uma presença, uma consciência antiga, gélida, despertando dentro dela, empurrando seus próprios pensamentos para as margens, reivindicando seu espaço. Seu próprio corpo não lhe pertencia mais. O abismo não estava do lado de fora, nem era mais apenas um vazio dentro dela. O abismo havia se tornado ela, e de dentro daquele poço sem fundo, uma risada fria e sem eco começou a se formar. Não na sua boca, mas na sua mente. Uma risada que não era sua. Milagros sentiu o frio se espalhar. A risada gélida não na sua boca, mas na mente. Uma risada que não era sua. Tá certo. Ou era... Uma vertigem estranha a atingiu, não de desmaio, mas de um reconhecimento. Um reconhecimento antigo, enterrado, agora desenterrado. Ela olhou para Ana, o rosto da irmã, antes uma máscara de crueldade, agora um mapa de algo mais profundo, mais perigoso. O silêncio de Deus é porque ele dormiu. A voz de Ana ecoou, mas de repente era como se as palavras viessem de dentro de Milagros também. Um eco que ela não sabia que possuía. O cheiro de jasmim, doce e sufocante, se transformou em algo inebriante, quase um convite. A mão de Ana em seu ombro não era mais uma ameaça, mas uma conexão, uma âncora para algo que se agitava em seu próprio âmago. Milagros sentiu seus próprios lábios se curvarem, um movimento involuntário. Ela tentou resistir, tentou gritar, mas não havia grito, apenas uma aceitação estranha, uma calma que arrepiou mais que o terror. Então, um detalhe, um flash rápido nos olhos de Ana. Um brilho que Milagros conhecia. Não da irmã, não de Jesus. Era o mesmo brilho que ela tinha visto no espelho, naqueles olhos assombrados, antes de tudo começar. Um vislumbre de poder, de uma força que ela tinha medo de reconhecer em si mesma. A mão de Ana apertou levemente o ombro de Milagros, um sinal, não de controle, mas de parceria. A risada que antes era externa, agora era dela. E não era uma risada de loucura
ou possessão. Era uma risada de compreensão, de conhecimento. Um conhecimento macabro, mas inegável. Não foi ele quem te escolheu, Milagros. Ana sussurrou, e a voz dela estava mais suave, quase um arrulho. Fui eu quem te liberou. Aqueles 7 minutos não foram para te programar, foram para despertar o que sempre esteve adormecido. Você lembra do silêncio, não é? Do vazio? Aquele não era o nada. Era o seu próprio poder se contorcendo, tentando sair. Os olhos de Milagros se arregalaram, mas não de pavor, de uma revelação chocante que se encaixava com uma precisão aterrorizante. O Jesus que ela viu, as palavras de consolo, as promessas de sementes brotando. Era tudo a linguagem que seu subconsciente precisava para aceitar a verdade. A verdade sobre ela mesma. O ar da sala pareceu se adensar, não de medo, mas de uma energia latente, palpável. O folheto da Clínica Esperança ainda jazia no tapete. A palavra esperança agora zombando da sua fé, mas da sua antiga fraqueza. Milagros sentiu seu corpo formigar. Não era o fio da morte, mas o calor de um poder que se expandia, crescendo dentro dela, rompendo as barreiras que ela nem sabia que existiam. A risada fria e sem eco se solidificou em uma gargalhada baixa, rouca, que Milagros ouviu e reconheceu como sua, mas uma versão distorcida, poderosa. A pena nos olhos de Ana se dissipou completamente, substituída por um orgulho sombrio. O abismo não era externo, Milagros. Nunca foi. Ele estava dentro de você, dormindo. E agora, ele acordou. Milagros ergueu a mão, não para se defender, mas para tocar o rosto da irmã. Seus dedos roçaram a pele de Ana, e Milagros sentiu um choque elétrico. Uma conexão profunda, antiga, que ia além do sangue. Ana não era sua carrasca. Era sua guia, sua companheira. E a visão de Jesus, aquela figura de luz, agora fazia sentido. Não como um salvador, mas como um reflexo. O rosto de Milagros se contorceu, não em dor, mas em uma transformação gélida e assustadora. Um brilho, igual ao que ela vira nos olhos de Ana, cintilou nos seus próprios. O mundo não desabava. Ele estava se reconstruindo. E ela, Milagros, não era a vítima. Ela era a força motriz. E a risada? Ah, a risada. Agora ela era completa. Totalmente sua. E prometia um despertar que faria o silêncio de Deus tremer. Um silêncio que, ela percebeu, estava prestes a ser quebrado de uma forma que o universo jamais esperou. A risada. Ela subiu de Milagros, um som ao mesmo tempo estranho e intimamente seu, reverberando por o pequeno living room. Ana observava, um orgulho sombrio cintilando em seus olhos, uma satisfação tão profunda que beirava a adoração. A mão dela, ainda descansando no ombro de Milagros, era um condutor, uma ponte de energia que parecia se intensificar. Milagros sentiu o fluxo, não de um medo paralisante, mas de uma energia colossal, a verdadeira fonte daquele abismo, que ela havia sentido. Não era vazio, era plena, plena bela. O aroma de camomila, antes um sufoco constante e um lembrete amargo de fraqueza, agora se transformava em uma fragrância inebriante de vitória. Ela sentia cada músculo do corpo se enrijecer, uma força antiga e pulsante vibrando sob a pele, pronta para se manifestar. O mundo lá fora, o barulho mundano dos talheres na cozinha, as vozes abafadas da televisão da vizinha, tudo encolhia, insignificante, distante. Este era o ápice, o despertar, o seu despertar. Milagros virou a cabeça lentamente, um sorriso que ela mal reconhecia, afiado e quase predatório, expandindo-se em seus lábios. Seu olhar encontrou o de Ana, um reflexo gélido do mesmo brilho antigo que agora habitava suas próprias íris. Finalmente, Ana murmurou, um sussurro carregado de uma satisfação quase reverente, os olhos fixos nos de Milagros. Mas,
Por um piscar de olhos, Milagros captou algo diferente. Um tremor quase imperceptível no canto da boca de Ana. Uma microexpressão fugaz que não era triunfo, mas um vestígio de medo. Sim, medo, disfarçado por aquela máscara de vitória forçada. E a mão de Ana, que ainda repousava em seu ombro, parecia tremer. Naquele instante fugaz, a conexão que Milagros acreditava ser de parceria se retorceu, revelando um laço, mas não um de união. Era de aprisionamento. A risada de Milagros se intensificou, crescendo em volume, preenchendo o cômodo, uma orquestra de ecos em sua mente, que parecia expandir os limites da sala. Mas à medida que o som se espalhava, Milagros sentiu uma dissonância gelada, um descompasso. Uma voz, estranha e antiga, surgiu dentro da risada. Não era a dela, não a de Ana. Era uma voz que ressoava desde o berço do tempo, gélida, profunda e insuportavelmente familiar. E essa voz sussurrou, não para Milagros, mas através dela, diretamente para Ana. O recipiente está pronto, guardiã. O plano está completo. A mente de Milagros cambaleou violentamente. Um grito silencioso rasgando seu interior. Recipiente? Guardiã? A verdade a atingiu com a força de um raio. Ela não era a força motriz. Ela era apenas o recipiente. E Ana, sua guia, sua companheira, não estava libertando. Ela estava, na verdade, entregando Milagros. Um calafrio, mais gelado que a própria morte, a atravessou, não de fora para dentro, mas emergindo de seu próprio núcleo. Ela tentou mover os lábios, tentou gritar, implorar, mas não conseguiu. Sua risada continuava, implacável, mas não era mais a sua risada. Era o som de uma gaiola ancestral se abrindo de vez. E algo muito, muito maior que ela estava finalmente saindo, usando seu corpo, usando sua voz, reclamando sua liberdade. Os olhos de Milagros se arregalaram em um terror puro e devastador. O brilho que ela pensava ser o seu próprio poder, o ápice de sua libertação, agora parecia uma chama devorando-a por dentro, consumindo sua essência. A conexão que ela sentia com Ana, que antes parecia um laço de cumplicidade, revelou-se a mais cruel das coleiras. Ana deu um passo para trás, soltando o ombro de Milagros. E o sorriso de orgulho sombrio em seu rosto se transfigurou em uma devoção quase fanática, uma reverência a algo que Mila. O folheto da Clínica Esperança, que ainda jazia no tapete com sua palavra esperança piscando em um escárnio cruel, parecia agora um convite direto para o abismo, não o de sua mente, mas o de sua existência. Milagros sentiu seu corpo, antes formigando com o poder que ela julgava seu, se tornar uma casca vazia, um mero invólucro. O despertar que ela havia abraçado com tanta convicção não era o seu, era o fim dela, o fim de Milagros, e o início implacável de algo que, em seu silêncio primordial, o universo esperava demais. O silêncio primordial do universo parecia ter encontrado sua voz. Uma voz que não era de Milagros, não exatamente, mas que ressoava através dela, preenchendo a sala. A risada, antes um som distante, agora se tornava uma onda gélida que vibrava no ar. Não uma risada de alegria ou loucura, mas de uma compreensão terrível e antiga. Ana, ali parada, assistia, os olhos brilhando com um fervor quase religioso, uma satisfação que parecia consumir o próprio espírito. Sua mão, antes firme no ombro de Milagros, agora tremia levemente, um detalhe quase imperceptível, mas que não passou despercebido pela consciência recém-despertada que habitava Milagros. O aroma de jasmim que Ana sempre carregava, de repente pareceu murchar, substituído por um cheiro de terra úmida e algo metálico, quase sangue. Milagros, ou o que restava dela, sentiu o corpo formigar, não mais com o frio da possessão, mas com o calor de um poder que não conhecia limites.
que se estendia além de sua própria carne. Ela girou a cabeça, lentamente, os músculos do pescoço rígidos, mas o movimento era fluido, predatório. Os olhos, antes arregalados de terror, agora a fixavam em Ana, não com medo, mas com uma observação fria, calculista. O brilho que ela vira nos olhos da irmã, o mesmo brilho que pensara ser seu próprio despertar, agora se mostrava como um reflexo de uma chama muito mais antiga, muito mais faminta. Bem-vindo, Ana sussurrou novamente, a voz embargada pela emoção. E. E então, Milagros sentiu. Sentiu a mão de Ana em seu ombro, não como uma conexão de irmandade ou parceria, mas como uma corrente, um elo de uma armadilha que não era para ela, Milagros, mas para a própria Ana. Uma revelação que a atingiu como um raio, mas que não a chocou. Em vez disso, gerou uma calma aterrorizante. Você pensa que me entregou, guardiã? A voz ressoou, mas não era a voz de Milagros. Era a voz antiga, gélida, que ela ouvira segundos antes, vindo das profundezas de si mesma. E essa voz não era dela, era dela, da própria entidade. Mas o direcionamento não era para Milagros, era para Ana. Você pensa que o plano está completo, que este recipiente é o objetivo final. Os olhos de Ana se arregalaram, não de adoração agora, mas de um pavor súbito, um reconhecimento da dissonância na voz que ecoava de Milagros. A risada de Milagros, ou da coisa em Milagros, se intensificou. Mas agora nela havia uma nota sádica, um divertimento cruel, ingênua. Este é apenas o início. O recipiente, ele serve para outra coisa. A mão de Ana em seu ombro tremia incontrolavelmente, a devoção desaparecendo para revelar um terror puro e absoluto. O rosto de Ana empalideceu, o sorriso congelado, a boca se abrindo em um não. Silenciou. Você. A voz da entidade sibilou através dos lábios de Milagros, os olhos fixos nos de Ana, um brilho faminto neles. Você é a chave que abre a próxima porta, a porta para o seu mundo. E a sua fé, Ana? Ah, sua fé será a ponte. O corpo de Milagros avançou um passo, não pela vontade dela, mas pela da entidade. Ana cambaleou para trás, atingindo a parede, os olhos presos nos de Milagros, agora poços de escuridão viva. O folheto da Clínica Esperança, com sua promessa vazia, parecia brilhar no tapete, um farol para o inferno que acabara de ser desencadeado. O silêncio que se seguiu não era o silêncio de Deus, era o silêncio da presa. O silêncio. Não era o silêncio de Deus, não mais. Era o silêncio da presa. Ana recuou, os olhos pregados em Milagros, em uma mistura de pavor súbito e algo que cintilava, uma satisfação gélida. Milagros sentiu o corpo se curvar, uma marionete cujos fios eram puxados por força invisível. A risada que saía de seus lábios, tão gélida e antiga, não era sua, era a voz do abismo, ecoando, preenchendo o cômodo. Bem-vindo, Ana sussurrou de novo, com reverência assustadora, as mãos postas quase em oração. O hálito de jasmim, agora metálico. A entidade em seu interior pulsava com energia voraz. Você pensou que era o caçador, guardiã. A voz profunda e gélida ressoou de dentro de Milagros, um tremor sísmico. Ana estremeceu, seus lábios movendo-se em um não inaudível. Mas seus olhos, aqueles olhos de Ana, não refletiam apenas terror. Havia uma fagulha de desespero, sim, mas também um triunfo perverso, um orgulho distorcido que Milagros sentiu ser perturbadoramente familiar. O som da risada continuava, implacável, mas agora, em meio àquela dissonância infernal, Milagros captou um tom diferente, uma sutil melodia humana por trás da ressonância ancestral. Era a cadência da voz de Ana, distorcida, amplificada, reverberando dentro dela como um eco vindo de seu próprio crânio. E foi então, em um flash de lucidez brutal, mais cortante que qualquer lâmina, Milagros viu.
Não uma revelação divina, não um monstro. Ela viu a agulha fina na mão de Ana, a compressa gelada no pescoço, o cheiro de camomila, tudo cuidadosamente planejado. As visões de Jesus, as palavras de consolo, a própria entidade que agora consumia. Tudo era um cenário psicótico, um show de horrores construído para que sua mente, já fragilizada, aceitasse a loucura como verdade, a manipulação como salvação. A voz ancestral não era possessão, era sua própria mente, fragmentada, induzida, amplificando sugestões, a química violenta em seu sangue. Ana não estava liberando um poder primordial. Ela estava criando uma ilusão, uma ferramenta, uma arma. E o silêncio de Deus, o silêncio de Deus era a ausência da sua sanidade, um vácuo orquestrado por sua irmã. A semente que Jesus disse para milagros espalhar, a verdade de que Deus estava trabalhando. Tudo era a premissa que milagros precisava para se tornar o que Ana realmente queria. Um farol para os desiludidos, uma prova viva de um milagre manipulado, uma arma de controle em massa. Milagros não era o recipiente de uma entidade cósmica, ela era o experimento, a cobaia, o choque. Não o choque de um ser antigo tomando sua alma, mas o de uma traição tão íntima, tão calculista, tão fria, que o ar pareceu rarefeito. A risada em seus lábios parou, abruptamente. Não porque a entidade se calara, mas porque Milagros, a verdadeira Milagros, acabara de tomar o controle, por um instante, dominada por uma fúria fria. Os olhos de Ana se arregalaram, não de pavor do demônio, mas de reconhecimento puro. Você, Ana começou, a voz morrendo. O folheto da Clínica Esperança no chão, com a palavra esperança piscando tão irônica, tão cruel, agora era uma confissão silenciosa. Não era uma clínica para curá-la, mas para ajustar a dose, monitorar o experimento, mantê-la sob controle. Milagros não era presa de um poder ancestral. Era vítima de uma engenharia psicológica perversa, torturada pela própria família. E o abismo, ele era o rosto de sua irmã, o rosto que ela tanto amava, agora revelado como o arquiteto de sua queda, o demônio real por trás da farsa. O silêncio que se instalou, então, não era o silêncio de Deus, nem o da presa. Era a ausência de som de sua alma em pedaços, um silêncio que prometia que não haveria mais redenção. Apenas um ajuste de contas gélido, impiedoso, onde o jogo mudaria completamente de mãos. Milagros sentiu o corte gelado do ar em seus pulmões, uma lufada vazia, onde sua alma antes havia vibrado. O silêncio, então, não era a ausência de som, mas a ausência de esperança, o som seco de sua vida estilhaçada. Seus olhos, antes fixos em Ana com uma fúria gélida, agora buscavam algo, qualquer coisa que não fosse a traição que queimava em seu peito. Ana, ainda encostada na parede, não se moveu. O folheto da Clínica Esperança jazia no tapete, uma mancha branca de zombaria. O sorriso de pena de Ana tinha desaparecido, substituído por uma expressão que Milagros leu como puro reconhecimento e devota. Mas havia algo mais. Um tremor quase invisível no canto da boca de Ana, e nos olhos dela um lampejo de satisfação. Estranho. Não a satisfação de um plano que deu certo, mas a de um alívio sombrio, como se um peso imenso tivesse sido transferido. A visão turva de Milagros focou nos dedos de Ana, que se apertavam, quase inconscientemente, na palma da mão. Um gesto que Milagros só vira uma vez antes, na infância, quando Ana estava à beira de uma crise de pânico. A fúria gelada de Milagros inchou em seu peito, um motor que prometia retribuição. Ela sentiu seus lábios se curvarem em um sorriso duro. Mas antes que pudesse falar, antes que pudesse despejar sua indignação, Ana soltou um suspiro profundo, quase uma exclamação de exaustão. Finalmente, Ana murmurou. Não para Milagros, mas para o ar. Uma voz tão cansada que a fúria de Milagros vacilou. Eu pensei que você nunca ia entender. Milagros piscou. Entender o quê? A traição? A manipulação? Entender que a loucura, Milagros, Ana continuou.
Um sorriso triste agora se formando em seus lábios. Era a única forma de te acordar. Não era a droga que te preparava. Era a sua própria mente. A sua própria herança. O mundo girou. Milagros sentiu um choque, não de raiva, mas de uma compreensão que não era dela. As palavras de Ana eram sementes, não de mentira, mas de uma verdade mais profunda e aterrorizante. Você não é a vítima, irmãzinha. Ana sussurrou, e a voz dela estava estranhamente suave, quase um consolo macabro. Você é o coração da armadilha. A entidade não foi induzida. Ela é você. Aqueles 7 minutos de morte não foram o experimento para te manipular. Foram o momento em que a barreira final caiu. O momento em que o que estava preso dentro de você finalmente percebeu que podia sair, que podia se manifestar. O ar na sala ficou denso, pesado, com o cheiro de jasmim, mas com a essência de algo ancestral. O folheto da Clínica Esperança pareceu vibrar no chão. Milagros não era o experimento, era a prisão. E agora, a prisão estava aberta. E a coisa que estava dentro, a coisa que ela acreditava ter sido induzida por Ana, era sua própria essência. Seus olhos, que antes brilhavam com fúria controlada, agora se arregalavam, não de raiva, mas de um horror puro e paralisante. A risada. Aquela risada que ela pensou ter dominado, que pensou ser sua, começou a borbulhar novamente em sua mente. Mas não era a risada de um ser libertado. Era a risada do predador, que acabara de encontrar seu corpo. O corpo de Milagros. E Ana, parada ali, recuava um passo, o terror estampado em seu rosto, enquanto Milagros, ou o que restava dela, sentia a própria consciência se esvair, sendo empurrada para as margens de sua própria mente, presa em seu próprio ser, um eco, enquanto a risada da coisa que ela era agora tomava conta de tudo, prometendo uma fome insaciável. Milagros sentiu o corte gelado do ar em seus pulmões, uma lufada vazia onde sua alma antes havia vibrado. O silêncio, então. Não era a ausência de som, mas a ausência de esperança, o som seco de sua vida estilhaçada. Seus olhos, antes fixos em Ana com uma fúria gélida, agora buscavam algo, qualquer coisa que não fosse a traição que queimava em seu peito. Ana, ainda encostada na parede, não se moveu. O folheto da Clínica Esperança jazia no tapete, uma mancha branca de zombaria. O sorriso de pena de Ana tinha desaparecido, substituído por uma expressão que Milagros leu como puro reconhecimento e derrota. Mas havia algo mais. Um tremor quase invis. Estranho. Não a satisfação de um plano que deu certo, mas a de um alívio sombrio, como se um peso imenso tivesse sido transferido. A visão turva de Milagros focou nos dedos de Ana, que se apertavam, quase inconscientemente, na palma da mão. Um gesto que Milagros só vira uma vez antes, na infância, quando Ana estava à beira de uma crise de pânico. A fúria gelada de Milagros inchou em seu peito, um motor que prometia retribuição. Ela sentiu seus lábios se curvarem em um sorriso duro. Mas antes que pudesse falar, antes que pudesse despejar sua indignação, Ana soltou um suspiro profundo, quase uma exclamação de exaustão. Finalmente, Ana murmurou, não para Milagros, mas para o ar. Uma voz tão cansada que a fúria de Milagros vacilou. Eu pensei que você nunca ia entender. Milagros piscou. Entender o quê? A traição? A manipulação? Entender que a loucura... Milagros, Ana continuou. Um sorriso triste agora se formando em seus lábios. Era a única forma de te acordar. Não era a droga que te preparava. Era a sua própria mente. A sua própria herança. O mundo girou. Milagros sentiu um choque. Não de raiva, mas de uma compreensão que não era dela. As palavras de Ana eram sementes. Não de mentira, mas de uma verdade mais profunda e aterrorizante. Você não é a vítima, irmãzinha, Ana sussurrou. E a voz dela estava estranhamente suave, quase um consolo macabro. Você é o coração da armadilha. A entidade não foi induzida, ela é você. Aqueles 7 minutos de morte foram um experimento para te manipular.
foram o momento em que a barreira final caiu. O momento em que o que estava preso dentro de você finalmente percebeu que podia sair, que podia se manifestar. O ar na sala ficou denso, pesado, não com o cheiro de jasmim, mas com a essência de algo ancestral. O folheto da Clínica Esperança pareceu vibrar no chão. Milagros não era o experimento, era a prisão. E agora, a prisão estava aberta. E a coisa que estava dentro, a coisa que ela acreditava ter sido induzida por Ana, era sua própria essência. Seus olhos, que antes brilhavam com fúria controlada, agora se arregalavam, não de raiva, mas de um horror puro e paralisante. A risada, aquela risada que ela pensou ter dominado, que pensou ser sua, começou a borbulhar novamente em sua mente. Mas não era a risada de um ser libertado. Era a risada do predador que acabara de encontrar seu corpo. O corpo de Milagros. E Ana, parada ali, recuava um passo, o terror estampado em seu rosto, enquanto Milagros, ou o que restava dela, sentia a própria consciência se esvair, sendo empurrada para as margens de sua própria mente, presa em seu próprio ser, um eco, enquanto a risada da coisa que ela era agora tomava conta de tudo, prometendo uma fome insaciável. A risada, ela não era mais de Milagros, não mais. Era o som gélido do predador, que acabara de reclamar seu corpo, ressoando como um trovão silencioso dentro da casca que um dia foi uma mulher. A consciência de Milagros, um mero eco frágil, era empurrada para os confins mais sombrios de sua própria mente, um sussurro desesperado preso em seu próprio ser, uma testemunha impotente de sua própria extinção. Ana estava ali, encostada na parede, a boca aberta num não silencioso que nunca encontrou som. Seus olhos, antes cheios de uma satisfação macabra, agora irradiavam puro, inegável terror. O sorriso de pena, a expressão de alívio, tudo se desfez em uma máscara de horror absoluto, enquanto ela via o horror que ajudara a libertar. Aquele tremor antes quase imperceptível nos seus lábios, agora era um espasmo descontrolado, revelando não a vitória, mas a falha catastrófica de seu plano, a ironia brutal de suas intenções. O folheto da Clínica Esperança no chão, pisando o nome, parecia uma lápide para a sanidade de Milagros e para a própria Ana. A coisa que agora habitava Milagros girou a cabeça. Não um movimento humano, mas algo mais fluido, mais antigo, como a areia movediça do tempo. Seus olhos, antes o espelho da alma de Milagros, agora brilhavam com uma luz primordial. Um azul profundo que parecia sugar o próprio ar do cômodo. O aroma de jasmim de Ana murchou, esmagado pela pré. Você a despertou, guardiã. A voz, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares, ressoou através da boca de Milagros. Mas não era a voz dela. Era o som do vazio, do abismo sem fim. Um sussurro que era também um grito que rasgava a própria tapeçaria da realidade. Você pensou em controle, em poder, em ser a mão que move as marés da fé humana. A coisa avançou um passo, e Ana recuou outro, batendo na parede com um baque surdo, como um inseto preso. Mas o silêncio... o silêncio de Deus! A voz reverberou, e havia um divertimento frio, cruel e milenar em suas profundezas. O silêncio não era um sono, não era trabalho, era a prisão, uma barreira construída para me conter. E sua fé, pequena Ana, sua fé cega e sua ambição foram a picareta que a derrubou. Milagros ergueu uma mão, lentamente, os dedos agora longos e pálidos, quase translúcidos, não para Ana, para o ar. E o ar pareceu se contorcer. Você não é a guardiã, você é a chave, a ponte para o seu mundo, um farol aceso para as presas que eu anseio. Ana soltou um gemido, um som rouco de desespero absoluto. A coisa em Milagros sorriu, um sorriso amplo e impossível que se estendia para além dos limites do rosto humano, revelando uma fome que faria os abismos do inferno parecerem um berço. O corpo de Ana, em um instante, pareceu secar, seus olhos perdendo foco, o terror drenando de sua expressão para ser substituído por um vazio sem fundo. Ela não caiu, apenas empalideceu.
uma casca inerte, como se a própria vida tivesse sido sugada de seu interior. Milagros, ou a coisa que se tornou milagros, virou-se. O brilho em seus olhos não era mais de um poder que ela havia sonhado. Era a glória fria e indiferente de uma fome antiga, finalmente libertada. O silêncio de Deus tinha terminado. Sim, mas não com o som da redenção, e sim com a promessa gelada de um banquete que estava apenas começando. E o mundo dormia, alheio à monstruosidade que acabara de ser libertada em nome da esperança. E aí, pessoal, o que foi isso que vocês acabaram de presenciar? O silêncio nunca mais será o mesmo, não é? A história de Milagros e Ana acaba de explodir nas suas telas, e eu sei que vocês estão com a mente fervilhando. Mas a gente está só começando essa jornada por verdades que desafiam a nossa realidade. Para não perder nenhuma das próximas sagas que eu tenho para contar, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe o YouTube te sabotar, não. Esmague o botão de like agora para mostrar a força e a vibração da nossa comunidade. Quero ver esse contador de likes explodir. E agora, mais do que nunca, eu preciso da sua voz. Inunde os comentários com suas reações, suas teorias, o que você sentiu com esse desfecho avassalador. Eu vou ler cada um. E se você é um verdadeiro membro dessa família que busca a verdade, não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse desfecho, que precisam ser sacudidos por essa história. Vamos juntos acordar o mundo. A jornada continua.